boa noite para você que está aqui nessa segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, acompanhando ao vivo a nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, entrando na reta final da nossa maratona, um mês inteiro aqui juntinho, todas as noites da família websérie, trazendo diversos assuntos para a gente entender a complexidade do tema do tráfico de pessoas no Brasil e hoje também no mundo, porque a gente sabe que o tráfico de pessoas ele é um crime transnacional que ele precisa ser coordenado e compreendido em todo o globo terrestre. E para a gente entender um pouco mais desse fenômeno e também dos equipamentos internacionais que tem por aí para a gente falar, vamos ouvir uma pílula da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles vão explicar para a gente um pouco sobre os países de língua portuguesa. Vamos ouvir porque é muito interessante. Olá, meu nome é Alexandra, eu sou estagiária da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e na pílula do conhecimento de hoje vamos falar sobre a história da CPLP. O primeiro passo para a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se deu em São Luís do Maranhão, em novembro de 1989, durante a reunião que encontrou pela primeira vez os representantes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa. Desse encontro resultou na criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que se ocupa em difundir tal idioma pelo mundo. Após essa primeira iniciativa, foi ficando próxima o contato entre esses países. E então, em 17 de julho de 1996, em Lisboa, realizou-se uma cúpula entre os representantes de Estado e de governo e constituiu-se a comunidade. Inicialmente, essa entidade tinha como país membro Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, com a conquista da independência, Timor-Leste se tornou o 8º país membro. Já em 2014, após um minucioso processo de adesão, a Guiné Equatorial tornou-se o 9º membro de pleno direito. Desse modo, a CPLP, que tem sede em Lisboa, é uma organização internacional formada por países lusófonos, que são irmandados por uma aliança histórica, um idioma comum, uma visão compartilhada do desenvolvimento e da democracia, e a sua institucionalização traduziu um propósito comum, que era projetar e consolidar no plano externo os especiais laços de amizade entre os países de língua portuguesa. Seu objetivo é dar a essas nações maior capacidade de defesa de seus interesses e valores, tanto por intermédio do aprofundamento da amizade mútua, quanto pela cooperação entre seus membros, promovendo ainda, no plano mundial, uma atuação cada vez mais significativa e influente. O financiamento dessa entidade se dá pelo Secretariado Executivo, com contribuições obrigatórias dos Estados-membros, e pelo Fundo Especial, com contribuições voluntárias, sendo essas destinadas a custear programas de cooperação, projetos e outras ações pontuais. A título de curiosidade, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a população dos países membros da CPLP soma aproximadamente 270 milhões de pessoas. Até mais! Muito obrigada à Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, que vem aqui como nosso parceiro com essas pílulas do conhecimento. Muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Não deixa de curtir nossa página, chama todo mundo, pega aqui no chat o link do certificado de hoje. Vamos, que a gente tem hoje um episódio muito emocionante, a gente vai conhecer realidades internacionais e a gente ainda tem uma semana inteira de episódio para fechar a nossa websérie. Não solta a nossa mão, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos até o fim para fechar essa websérie com chave de ouro e deixar uma memória e um material sobre tráfico de pessoas para todo o nosso país.
E para, como a gente ouviu na pílula, falando dos países de língua portuguesa, a gente trouxe um país de língua portuguesa para contar para a gente um pouco da realidade sobre o tráfico de pessoas nesse país. E o país que a gente escolheu foi Moçambique, justamente porque Moçambique hoje passa por uma das maiores crises humanitárias que existe no mundo, né? Moçambique com um compêndio de problemas de ciclones, de conflitos armados, de grupos extremistas, também as consequências perversas da pandemia, né, os deslocados internos. Então, hoje Moçambique ele traz as atenções internacionais de toda a crise humanitária e também um grave problema de tráfico de pessoas que vocês vão conhecer. E já que a gente está falando de Moçambique, a gente separou aqui hoje uma campanha, todo mundo sabe que hoje abre a semana do enfrentamento ao tráfico de pessoas, em alusão ao 30 de julho, que é o Dia das Nações Unidas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, durante essa semana, o mundo todo faz diversas ações, né? Hoje, a CNBB, ela começa com a campanha que a Asbraja também apoia, Quanto Vale a Vida. Então, vai ter eventos e vídeos durante toda a semana, e também no mundo todo acontece essas campanhas. E a gente separou uma campanha que hoje passou a ser veiculada lá em Moçambique, para a gente ver, olha que legal. Zinha, estás mesmo feliz? Olá, Paito! O meu tio Manel quer levar-me para Maputo para trabalhar. Irei ganhar muito dinheiro e poderei ajudar os meus pais. Já contaste aos teus pais? É segredo. Não posso contar a ninguém. Nem devia estar a contar-te a ti. Cuidado, vais te tornar vítima do tráfico de pessoas. E? Não aceita essa proposta. Conta aos teus pais, um adulto, ou vai à esquadra. Muito, muito legal a campanha. Lembrando que essa websérie é uma produção do projeto Liberdade do Ar, do Ministério Público do Trabalho, apoiado pela Asbraja, apoiado pela Clínica, e por todos vocês que estão aqui maratonando com a gente todos os dias aqui. A gente vê que são as mesmas pessoas que estão aqui comentando no chat. Então, vamos começar a nossa noite. Comentem aqui no chat, façam as suas perguntas, vamos juntos com essa maratona. Muito obrigada a todo mundo. Então, vamos trazer o nosso convidado. Muito boa noite, Charles. Boa noite, Graciela. O Charles, que está lá em Moçambique, são 5 horas de diferença, já quase passa da meia-noite lá, e ele está aqui com muita graça com a gente. Assim, muito obrigada, Charles. O Charles, que é um grande parceiro da Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, lá em Moçambique, que faz um trabalho lindo no combate ao tráfico de pessoas, um parceiro da gente também, da Asbrad, e a gente está muito ansioso para te ouvir, Charles. Eu fiz esse preâmbulo, né, falando de toda a situação em Moçambique, né? É uma das maiores crises humanitárias. Tem a questão do ciclone, tem a questão dos grupos extremistas, o agravamento com a pandemia e toda essa situação bem peculiar sobre o tráfico humano. E eu acho que para o nosso público é importante destacar dois aspectos da prática desse crime, que é a questão do tráfico de albinos e a questão do tráfico relacionado à prática de magia. Então, conta para a gente um pouco do que acontece aí desse panorama. A palavra é sua, muito boa noite. O Charles, que acompanhou todos os dias aqui a websérie com a gente. O Charles, além de palestrante, é aluno também da websérie. Muito obrigada pelo teu apoio, Charles. Obrigado, eu. Sim, Moçambique possui possui 3 regiões. Temos a zona sul, norte e centro. Como CEMIRD, aqui em Moçambique, nós temos presenciado várias atividades, né, de sensibilização sobre questões de tráfico de pessoas, aqui, como eu estava a explicar. Uma das questões que temos encontrado no campo, principalmente no norte de Moçambique, cá onde eu resido, que é na província de Nampula, é mesmo questão
de tráfico de albinos. Uma das partes é feita coincidência dos tidos curandeiros, e que nós aqui no nosso país chamamos de feiticeiros, porque de curandeiros não existe nada. Aquilo tem acontecido muitas das vezes por questões também dos carimbeiros, né? Há muito carimbo por questões de pobreza que o nosso país vive. Então, os jovens, eles optam, ou seja, olham o carimbo como a alternativa para sair da independência econômica. Eles vão ao carimbo, passam lá vários meses, só que entre eles lá, né, acabam se aliciando, né, se dando informações cujas elas são falsas, que chegam a dizer que existe um curandeiro nas proximidades da área do carimbo que dá sorte. Ele traz sorte para a pessoa, depois de ser tratado, voltado ao carimbo, vai ter sorte de encontrar alguma pedra, como eles dizem. E há casos que, infelizmente, acabaram com a morte de pessoas albinas, né? Acabaram com questões de desmembramento dessas pessoas albinas, porque o suposto curandeiro diz que para tratar, para dar sorte a este carimbeiro, ele tem que trazer apenas a mão de um albino, né? Tem que trazer a cabeça de um albino. Então, são coisas que acontecem a nível da nossa região. Uma das coisas também que nós vivemos aqui é essa questão de entrada dos deslocados de uma das províncias do norte de Moçambique, que é Cabo Delgado. Aqui chegam onde a maior parte das pessoas são mulheres e crianças. Delas também existe essa questão de vulnerabilidade, e existem famílias que possuíam uma criança e que era albina também. E estas pessoas, por ouvirem casos, né, que dizem que o albino, eles chamam de o albino como sendo bolada. Bolada em Moçambique é algo tipo um negócio não legal, mas que dá muito dinheiro, né? Um negócio não legal que dá muito dinheiro. Então, quando se diz bolada, as pessoas já sabem que aqui vou ter muito dinheiro. Então, é um nome que em Moçambique passou a ser chamado um albino. Quando olham um albino andar, a circular, eles chamam, está ali uma bolada. Olha para aquela bolada. Então, o albino em si, a nível do nosso país, eles já receiam sair dos seus quintais, porque existe esse nome de bolada. Há casos que também acompanhamos aqui na nossa cidade, em que o albino, porque ele, por ser albino, já é ignorado pelas pessoas, né? E ele tem que sobreviver. Então, alguns deles passam a vender nos mercados informais. Um deles que, graças a Deus, conseguiu sair com vida. Este foi um caso, porque muito dos casos do albino não sobrevive nesse país quando é caso de tráfico, mas neste caso foi exceção, porque teve socorro das pessoas, né? Com o trabalho que tem sido feito a nível das comunidades, a explicar que o albino é um ser como qualquer pessoa, tem direitos daquilo, tem direitos disso. E um albino, num dos distritos da nossa província, ele estava a comerciar aquilo que eu estava a explicar, que questões de comércio informal, né? A vender cigarros, assim. E depois eles, ou seja, aparece um senhor que dizia que queria obter aquele cigarro, ia pagar por um maço de cigarro, mas a ideia mesmo era de convidar o albino a entrar numa das viaturas que aparecia ali como se fosse um suposto cliente, né? O albino tendo se aproximado do carro, ele foi empurrado para dentro do carro.
Só que a sorte é que as pernas ainda estavam fora. O carro, logo que arrancou, existiu intervenção das pessoas da comunidade, pegaram nas pernas do Albino e puxaram-lhe para fora. O Albino, até nesse momento, né, ele tem medo, né? Ele tem receio de voltar à estrada. Quando nós fomos visitar a casa dele, até ele tem medo das visitas, né? Porque já estava aqui a explicar que são chamados de boladas, são chamados de negócio. E uma das coisas que Moçambique, nesse momento, está a ter é descoberta de recursos minerais, né? E isso incita a juventude a abandonar as escolas, né? Há abandono nas escolas e alguns que faziam o comércio informal abandonam os seus comércios informais para ir ao carimbo. E lá no carimbo eles já dizem, né? Há uma informação que circula por ali que ninguém pode entrar no carimbo de uma forma limpa, ou seja, primeiro precisa receber um tratamento de um curandeiro, tomar banho, como eles dizem, o curandeiro dar uma limpeza total para uma sorte, e depois esta pessoa vai a carimbo. É só de frisar que não só é o Albino que estas pessoas que vão ao carimbo acabam matando, né? Há senhoras, né? Há mães, né? Que foram, a nível da minha região, aqui na Zona Norte, que foram retirados os seus olhos, porque um dito curandeiro informou alguém que tinha que retirar os olhos, depois de tirar o olho, teria a sorte de conseguir ver uma pedra num determinado espaço. Então, são casos que têm acontecido aqui no nosso país, na nossa região, a nível da Zona Norte. Muito obrigada, Charles. Está todo mundo aqui comentando no chat. Eu acho que essa é uma possibilidade. A gente que trabalha com o tema do tráfico de pessoas, eu sempre, quando eu dou minhas capacitações sobre o tema, eu sempre digo assim: enquanto a gente está aqui sentado, conversando, tentando entender esse fenômeno, os perpetradores estão aí inventando outras formas de exploração do ser humano. E o que o Charles traz aqui, eu imagino que é uma novidade para a nossa audiência aqui no Brasil. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar disso, né? O tráfico de pessoas para fins de mutilação humana, né? Para transformar o corpo do ser humano em amuleto de sorte para a prática de magia, né? A gente tem uma pergunta da Yasmin, que ela pede para você falar da rede, mas vamos deixar para a segunda rodada e você responde tudo. Antes de passar para as nossas convidadas, além da situação do albino, porque Moçambique ele tem um território hoje muito complexo, por isso a gente trouxe esse país para aqui para a gente debater, porque múltiplos fatores, né? Fala um pouco brevemente também da questão dos sequestros, decapitações, casamentos forçados que têm acontecido por conta dos conflitos né, de grupos extremistas aí no teu país? Charles travou. Ele caiu, Grazi. Ele travou? Sim. Então vamos já chamar então a Heloísa Greco. Muito boa noite, Elô, dona Heloísa. Boa noite, Grazi. A Heloísa, que é do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, que vem trazer para a gente um panorama, né? O Charles travou, mas eu espero que ele volte, né? Acho que é muito interessante da gente trazer um estudo de caso de um país de língua portuguesa. Conta para a gente, Heloísa, um pouco de como a ONU tem visto esse tema do tráfico de pessoas no âmbito global. Assim, o que a gente pode entender sobre esse fenômeno? Boa noite, Grazi, boa noite a todos e todas. Parabéns ao MPT, à Asbrad e à Clínica de Trabalho Escravo da UFMG por essa websérie. Eu acompanhei vários também no ano passado
E com esse público eu me sinto muito em casa, muito entre amigos, né? Tem muita gente conhecida, então é muito gostoso estar aqui. Bom, vou falar um pouco antes de entrar nos dados, né? Eu vou apresentar alguns dados interessantes do relatório global do NODC desse ano, que são relatórios a nível mundial. Antes, só explicar um pouco, né? Talvez tem gente que não conheça um pouco o trabalho do NODC. O NODC é o escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, e ele é como um guardião, né? Tem esse status, né, de guardião da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional. E é dentro dessa convenção que tem o protocolo de prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, que é o famoso protocolo de Palermo. Então, o protocolo de Palermo está dentro dessa convenção, e o NODC, ele como um escritório, uma agência da ONU que ajuda os estados, os governos, instituições públicas para a internalização e aplicação dessa normativa internacional, né? Já que foi um protocolo assinado por vários países, como internalizar isso dentro das legislações, como ajudar a apoiar a articulação intersetorial para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Atualmente, a gente está com um projeto grande dentro do NODC, de tráfico de pessoas, que é o Track for TIP, que tem exatamente o objetivo de melhorar a resposta do justiça criminal para o enfrentamento ao tráfico. E aí tem os principais eixos, né, o fortalecimento de capacidades, né, da atuação interinstitucional, o conhecimento e investigação. O NODC tem muito esse viés também de produzir informação sobre o tráfico de pessoas, que até é o relatório que eu vou dar trazer algumas informações, faz parte, né, desse escopo de produção de conhecimento e trazer dados sobre esse delito, e também a parte de coordenação e cooperação internacional, que é uma área também que o NODC tem uma atuação bem forte. Então, dito isso, como é a atuação do NODC, como eu falei, né, a cada bianual, o NODC publica a nível mundial um relatório global sobre tráfico de pessoas. E foi lançado, então, esse ano de 2020, e eu vou trazer alguns dados. Esse é o relatório de 2020, só que os dados são situados aí em 2018, só para localizar um pouco. E eu tenho algumas informações que eu acho que é interessante para a gente pensar. Uma delas é que, sim, que seguem sendo as principais vítimas são mulheres, né? 46% de mulheres entre as vítimas de tráfico de pessoas e 19% são meninas. Mas o que foi visto nesse relatório, que dos últimos 15 anos, tem diminuído o número de vítimas femininas, de mulheres, e tem aumentado o número de crianças, principalmente meninos. Então, esse é um dado que está mudando nos últimos 15 anos. Essa é uma primeira informação que eu acho que a gente pode deixar aí como um pouco alerta, essa mudança nesse perfil, por mais que ainda continuem sendo as vítimas mulheres as principais vítimas do tráfico de pessoas. Outro dado sim, as mulheres continuam também mais para exploração sexual, dessas mulheres, 77% são vítimas de tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual e 14% para exploração laboral, o que é bem diferente quando as vítimas são masculinas, né, que aí já é 67% para exploração laboral. Outro dado que eu acho interessante para a gente pensar em o tráfico de pessoas foi quando foi analisado os principais fatores de risco para o tráfico de pessoas. 51% dos casos analisados no mundo para esse relatório identificaram que 50% o principal fator de risco era a vulnerabilidade socioeconômica. Talvez isso não seja uma grande novidade, mas o que eu acho que acende um alerta, né? Nesses 50% que tem a vulnerabilidade econômica, a principal o principal meio para levar essa pessoa para uma situação de tráfico de pessoas não foi o engano, foi o abuso dessa posição de vulnerabilidade. E aqui, então, só para explicar um pouco, né, quando a gente pensa no tráfico de pessoas, naqueles elementos, né, é uma ação que usa um meio com uma finalidade de exploração, né, a ação de recrutar, a ação de enganar, aliciar por meio do engano, fraude, o transporte, engano, para depois a finalidade. Quando a gente tem que o principal fator de risco foi a vulnerabilidade socioeconômica e não foi utilizado o engano, a gente está dizendo o quê? Que o aliciador, ele utilizou daquela situação de vulnerabilidade, não enganou a pessoa. A pessoa sabia conhecia as situações que podiam levar a uma situação de exploração, não achava que era uma coisa interessante, mas não via nenhuma outra possibilidade
de não aceitar. Então, abusar dessa posição de vulnerabilidade, pensando na vulnerabilidade socioeconômica, isso deixa em alerta que talvez o engano nessas situações não foi o grande meio utilizado para levar para o tráfico de pessoas. E isso eu acho que tem acende um alerta quando a gente vai pensar, por exemplo, em situações de prevenção, né? Se a gente tem várias formas de fazer a prevenção, campanhas, informando, só que nesse caso não era a questão da informação. Então, tem uma questão muito mais estrutural. E aí, se a gente pensa, além das vulnerabilidades socioeconômicas, que elas são atravessadas por diversas outras situações de vulnerabilidade, gênero, raça, idade, a condição migratória, né, todas essas desigualdades estruturais, junto com a situação de vulnerabilidade econômica, não necessita mais que se enganem as pessoas para cair numa situação de tráfico. E aí eu acho que acende uma luz quando a gente tem que pensar em políticas de prevenção, né? Campanhas são importantes, sim, mas a gente tem que pensar em políticas sociais que mudem essa estrutura, porque senão é isso, as pessoas elas estão aceitando, elas estão tendo que aceitar situações, por mais que saibam que tem situação de exploração. Talvez não consigam nomear como exploração, mas conseguem identificar que é uma situação de abuso. Então, esse dado do fator de risco, que 50% das situações o principal fator de risco para o tráfico era a situação da vulnerabilidade socioeconômica. E dentro desses 50%, a principal forma, meio utilizado para o tráfico foi o abuso da posição de vulnerabilidade, foi abusar dessa posição, sem engano, sem fraude, sem nada disso, isso acende um alerta. E pensar nessa estrutura social que hoje leva uma parcela da população para a situação de vulnerabilidade socioeconômica. Outro dado interessante, que eu acho que também tem muito que o Charles estava trazendo, que é interessante a gente pensar num relatório global, é ver um pouco o que ecoa na situação do Brasil, ou mesmo na situação de Moçambique, ou o que está muito dispar. Então, esse é um relatório global, mas ver o que é coerente, o que reflete no Brasil. Das formas de exploração que o relatório traz, né? 50% das vítimas são identificadas para exploração sexual, e entre essas situações a maioria ainda são mulheres. 38% para trabalho forçado, exploração laboral, e aí vem um pouco como diluindo as outras formas. Assim, 6%, a terceira forma de exploração identificada, é para cometer delitos. E aí é interessante pensar que aparecem muitos poucos casos de casamento servil, remoção de órgãos, ou outras finalidades, por exemplo, como a adoção ilegal. Então, cometer delitos aparece como uma terceira forma de exploração. E aí, nesse ponto, já até adianto assim, que o NADC, dentro dos nossos projetos, a gente está desenvolvendo uma consultoria para fazer esse estudo no Brasil da relação do tráfico de pessoas com a pessoas que cometeram delito, principalmente do transporte de drogas. Então, é um tema que a gente sabe que está a luzinha vermelha e que a gente quer entender um pouco como funciona. Já tem várias pesquisas também que indicam as situações, né, das mulas do tráfico no Brasil, né? A Asbrad tem uma pesquisa que já indica isso também, e a gente quer fazer um pouco esse estudo. E, já chegando, mas um pouco é isso, só jogar também que as principais setores onde foram identificados exploração laboral foi a agricultura, pesca, mineração, trabalho doméstico, construção, e, enfim, vou ficando por aqui. Obrigada. Não, tranquilo. Só para alertar nossa audiência, a gente já colou aqui no nosso chat o link do relatório que a Heloísa está falando, mostra de novo, eu sugiro todo mundo a pegar o relatório, e ela está falando dos dados globais, tá, gente? Hoje o nosso papo é papo gringo, é papo mundo. Ela está falando dos dados globais, para a gente ter uma noção de como isso acontece, né? Esse relatório do
ele é ele é atualizado todo ano, né? E ele é o que a gente tem de mais confiável para a gente entender desse tema em âmbito global. Então, muito obrigada, Heloísa. Dá uma olhadinha aqui no chat para você ver os comentários. Tem muita gente da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, feliz em te reencontrar. Para quem não sabe, a Heloísa já trabalhou na Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Ministério da Justiça, e hoje ela está no NODC, então ela tem muitos amigos e faz parte aqui dessa nossa rede já há muitos anos. É um prazer ter você aqui com a gente, Heloísa. Então, vamos dar sequência aqui no nosso debate, trazendo uma outra visão das Nações Unidas pela visão da Organização Internacional das Migrações. Muito boa noite, Natália. Oi, Grazi, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer à SBRAD, ao MPT, à Clínica de Direitos, a Clínica de Trabalho Escravo da UFMG pelo convite para participar. Como o Grazi falou, eu trabalho na Organização Internacional para as Migrações, né, que é a agência da ONU para migrações. Pensando um pouco no que estamos falando aqui, então, só para dar uma breve contextualizada na OIM, né? A OIM foi criada em 1951 e hoje conta com 174 Estados-membros e 8 Estados-observadores. A organização atua em parceria e coordenação com parceiros governamentais, com outras agências da ONU, como a própria UNODC, com sociedade civil, como a SBRAD, e especificamente na temática do tráfico de pessoas, a OIM trabalha há décadas nesse tema, e em todos os aspectos da resposta ao combate ao tráfico de pessoas, tanto na prevenção, quanto na assistência, quanto na questão da repressão, né? Então, acho que como a Heloísa falou aqui, por exemplo, e Charles também, acho que a gente sabe que o crime de tráfico de pessoas é muito importante a cooperação entre os atores, né? É fundamental essa cooperação entre os atores que atuam nessa temática, considerando esses 3 eixos de atuação: prevenção, assistência e repressão. Mas a gente também sabe que em cada um desses 3 eixos, as competências, elas são diferentes, né? Elas são diversas. E é por isso que é tão importante a atuação conjunta. Então, para hoje, eu pensei em trazer dois pontos que eu acho relevantes sobre essa questão da experiência internacional, né, em matéria de tráfico. O primeiro, sobre a cooperação internacional entre parceiros, e o segundo é a presença da temática em espaços multilaterais, como fóruns e em plataformas, né? Como exemplo de cooperação internacional, eu queria mencionar a Operação Turquesa. A Operação Turquesa, ela foi uma operação que ocorreu em dezembro de 2020, a Operação Turquesa 2, na verdade, ocorreu em dezembro de 2020, que envolveu 32 países e com o objetivo de desmantelar organizações criminosas envolvidas no contrabando de imigrantes e no tráfico de pessoas, né? E a operação adotou essa abordagem, uma abordagem coletiva, foi uma operação liderada pela Interpol, mas em parceria com também outros organismos internacionais, exemplo da OIM e do próprio UNODC também. A OIM, ela participou na fase pré-operacional, né, antes da operação ser deflagrada propriamente, com o treinamento dos atores nos países envolvidos, né, sobre a questão da assistência e na questão da proteção às vítimas de tráfico, mas também atuou durante a operação para prestar essa assistência às vítimas de tráfico. E essa foi apenas uma das operações que a OIM participou em parceria com a Interpol. Depois da Operação Turquesa, nós participamos de outras operações também. Então, também nessa parte da assistência. Por isso que eu acho tão importante mencionar essa questão da cooperação internacional. E trazendo um pouco até para o cenário nacional, né, também fortalecendo essas parcerias e na importância da atuação conjunta, eu menciono o grupo especial de fiscalização móvel, que faz fiscalizações com relação ao trabalho escravo, por exemplo. Eles realizaram algumas ações e ano passado a OIM participou de algumas dessas ações, especialmente lá em Roraima, né? Então, dentro das ações do grupo móvel participam o MPT,
a Secretaria de Inspeção do Trabalho, DPU, e a OIM foi convidada a participar de algumas dessas operações. Na ocasião, foram resgatados venezuelanos vítimas de trabalho escravo. Então, cada um desses órgãos, de acordo com as suas competências, atuaram. A OIM prestando assistência na questão da regularização migratória, encaminhamento para serviços públicos, em outros pontos. Então, eu acho que essa questão da cooperação internacional é fundamental e é muito importante de ser ressaltada, né? Essa presença global, por exemplo, da OIM, ajuda nesse quesito. Como eu mencionei na Operação Turquesa, a operação ocorreu em 32 países, então foi possível auxiliar, foi possível ter esse auxílio em vários países, né? Aqui no Brasil, junto com a Polícia Federal, e em outros países também, e também participar nessa fase pré-operacional de capacitação. E o segundo ponto, que eu também acho relevante trazer aqui, foi com relação à presença da temática em espaços multilaterais. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, desde 2017, vem ocorrendo esse deslocamento massivo de venezuelanos na região, né, e também muitos venezuelanos aqui no Brasil. Sendo assim, em 2018, houve a formação do Processo de Quito, que é um fórum regional formado por 13 países daqui da América Latina e Caribe, com o objetivo desse encontro é justamente a troca de informações sobre a situação de cada país com relação a esse fluxo de venezuelanos, para articular uma estratégia regional para atender a situação humanitária dos refugiados e imigrantes da Venezuela. O interessante é que o tráfico de pessoas é uma das áreas de trabalho dentro desse processo de Quito formado por esses países. Então, a gente vê a relevância da temática sendo abordada e sendo colocada como um dos eixos no plano de ação desses processos multilaterais em fóruns regionais e internacionais, né? Também, a gente sabe que em contexto de grande deslocamento de pessoas, observa-se um aumento dos casos de tráfico de pessoas, um aumento dessa situação de vulnerabilidade. Então, dentro desse processo de Quito, por exemplo, foi identificada a necessidade de desenvolver mecanismos regionais de coordenação para casos de tráfico. Quem trabalha também com essa temática sabe que aqui na região, enfim, temos muitas situações dessa. Muitas vezes há uma dificuldade dessa vítima que sai de algum país, não sei, da Bolívia, por exemplo, e via ao Brasil. Então, esse fluxo ainda é algo que precisa ser trabalhado. Então, dentro do processo foi identificada essa necessidade de desenvolver mecanismos regionais para melhorar essa coordenação. E a OIM atua especificamente também, dando esse suporte, né, no processo de Quito para a construção e implementação desse mecanismo. E, por fim, ainda nessa questão de multilateralidade e de cooperação entre atores, existe a Plataforma Regional de Coordenação Interagencial, que foi um pedido feito ao pelo secretário-geral da ONU, solicitou aqui no OIM, que coordenassem essa resposta operativa com relação à questão dos refugiados e imigrantes venezuelanos. Então, dentro dessa plataforma, participam diversas outras agências da ONU, participam entidades da sociedade civil, justamente nesse esforço coletivo para poder dar essa resposta à questão dessa crise humanitária que a Venezuela vive, né? E dentro dessa plataforma, existe grupos de trabalho e também existe um grupo de trabalho que fala especificamente sobre o tráfico de pessoas. E por que eu achei assim, interessante trazer isso? Justamente porque essa plataforma ela tem uma coordenação regional, mas também em cada um dos países que fazem parte dessa plataforma tem um grupo nacional. Então, dentro desses grupos de trabalho, regional e nacional, é possível pensar nas necessidades que a gente vê no campo, que identifica aqui no Brasil, e fazer essa troca de experiência com esses outros países. Então, é possível essa troca de experiência, de boas práticas, o que funcionou num país, ou o que um país fez que poderia ser implementado em outro, e também entender as diferentes realidades de cada um desses países. Então, e também o desenvolvimento de campanhas
bilíngues, como em espanhol e português, justamente para ampliar esse alcance. Já vi Grazi aqui, então, concluindo só o meu pensamento, eu acho que é muito importante essa cooperação entre atores, entre governos, entre sociedade civil, entre organizações internacionais. A gente fortalece, a gente aprende com o outro, né? E a partir dessas boas práticas. Então, essa cooperação internacional e essas experiências internacionais acho que fortalecem muito o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Muito obrigada, Natália. A Dalila, presidente da Asbras, está aqui lembrando que a OIM é nossa parceira há mais de 10 anos, né? A gente se apoia em diversos projetos, inclusive amanhã a gente vai estar aqui com a OIM novamente, né? Trazendo um outro aspecto desse tema, então segue com a gente aqui, que a gente vai falar da situação de quando a vulnerabilidade é dos brasileiros no exterior. Então, a gente vai falar dos brasileiros retornados, né? A gente vai estar aqui com um programa de retorno voluntário da OIM. Então, muito obrigada, Natália. A gente volta ainda para a nossa segunda volta aqui da maratona. Dá uma olhada aqui no chat, tem muita gente comentando e a gente volta para a segunda volta. E agora, será que ele voltou? Charles? O suspense? Aê! A gente sabe que quem faz um programa ao vivo corre riscos como esse, né? A gente corre risco de conexão e risco de conexão a nossa equipe não tem como ajudar. Então, eu sempre brinco antes de começar que a gente pede apoio para Santa Clara, que é a padroeira da comunicação, para que ela ajude a gente, para que nenhum dos convidados tenham problemas de conexão, para que a gente possa conseguir. É o preço que a gente paga por fazer o programa pela internet ao vivo, né? Então, que bom que você conseguiu, Charles, voltar. Então, sem mais delongas, conta para a gente das outras situações, especialmente essa situação angustiante dos conflitos, né, dos casamentos forçados, das decapitações e outras formas de crimes conexas ao tráfico humano. E responde à pergunta que foi feita aqui: que tipo de rede hoje essas vítimas têm para contar aí em Moçambique? A palavra é sua. Certo. Que bom que estou de volta, né? A rede aqui não estava a ajudar. Uma das questões que é importante partilhar que tem acontecido aqui no meu país é mesmo questão de tráfico por via engano, né? Engano em questões de casamento. Muita rapariga, infelizmente, tem abandonado escolas através de serem aliciadas, né? Serem aliciadas por homens que lhes prometem, ou seja, há má interpretações, né? Por parte também das raparigas. Às vezes é uma outra rapariga que é usada para enganar a outra rapariga. Às vezes é mesmo um dito namorado que engana a rapariga. Então, há muitos desaparecimentos por causa de casamentos. Uma das situações também que tem acontecido aqui em Moçambique, ainda vou frisar sobre a questão de casamento. Num dos nossos distritos, cá no nosso país, e existe questão de mina e existe questão de exploração de recursos, como a questão de madeira. Então, muitos madeireiros cujos eles são oriundos da Ásia, né? E eles tiram esta madeira nos distritos que estão longínquos das cidades ou das vilas municipais da nossa província, lá onde as raparigas têm pouca informação, né? Uma das coisas também que faz com que essas raparigas sejam traficadas é que no nosso país basta uma menina atingir a primeira menstruação, é obrigada a ir nos ritos de iniciação. E a mensagem que é dita lá nos ritos de iniciação é que esta rapariga está pronta para casar, né? Mesmo que ela tenha
14 anos de idade, 15 anos de idade, basta ela ir ao rito de iniciação, a mensagem que é dita lá é que esta está pronta para casar. É através daquele ritual lá no rito de iniciação, onde é dita que ela tem o poder de conseguir tudo que esta rapariga deseja, né? Ela pode ter viagens dos seus sonhos, pode ter carro, pode usar um iPhone novo. Ela é dita que é no rito de iniciação. E depois de ela ser no rito de iniciação, ainda convive com as outras colegas, né? Ela consegue ver a vida das amigas com novos cabelos, novos celulares, e a rapariga deseja também chegar a esse nível, né? E como ela já foi dita no rito de iniciação, que ela tem o poder de conseguir qualquer coisa. Então, ali já atinge esta rapariga a questão de vulnerabilidade, que é dita. Qualquer proposta. E esta rapariga, já tivemos casos em que o Ministério Público não conseguiu, né? Aqui falamos sobre a questão da nossa Procuradoria a nível nacional, não conseguiu justificar, né, o desaparecimento de várias raparigas, né, que saíram de casa a dizer que vão à escola, né? Chegam à escola e depois não regressam, né? Não regressam às suas casas. Não existe justificação, mas se a coisa for enfrentada, uma das amigas mais próximas dessa rapariga diz que saiu com um homem, saiu com alguém. E as pessoas ainda não existe aquela questão de aprofundamento que tudo parte através do rito de iniciação, né? O rito de iniciação, onde são enganadas, né? Porque existe uma promessa, um falso incentivo das mães, né? E porque aqui são elas que ficam, que são as conselheiras dessas miúdas e dão essas informações, e ela, quando sai, ela sai com toda aquela felicidade, né? Tipo, aqui eu já estou pronta para conseguir aquilo que eu desejo, né? Tenho este poder. E existe uma questão que também estava a se frisar. O nosso país também está a ver essa questão de terrorismo. E a província onde eu estou, aqui nós podemos encontrar migrantes, porque a nível nacional os migrantes, os refugiados encontram-se na nossa província, e a nossa província também acolhe os deslocados por sermos vizinhos da província de Cabo Delgado. Aqui as pessoas, já temos mais de 25 mil deslocados, cujos eles são vulneráveis. Os jovens da nossa província são ditos que são eles que alimentam os terroristas que estão lá na província de Cabo Delgado. Então, há um suposto tráfico de jovens para se juntarem a esses terroristas lá em Cabo Delgado. Existiram diversos casos em que foram encontrados alguns jovens que eles dizem que foram prometidos a ir pescar, né? Eles saem de umas zonas rurais onde eles praticavam a pesqueira, e alguém chega lá e diz que saído de lá e ir para Cabo Delgado vai conseguir e vai trabalhar para uma dita empresa, né? E aquilo que eu estava a dizer, existe uma questão de vulnerabilidade. O desemprego que temos no nosso país, isso faz com que a juventude seja mais frágil, né? Há muito abandono da escola, principalmente nesse tempo de pandemia da Covid-19, em que as escolas andam, param. Então, existe muito descontentamento, existe muita a questão de abandono à escola, a questão de vulnerabilidade acresceu-se. Então, existe muito jovem que faz isto. Só para partilhar mais uma questão, no domingo passado, isso refiro há poucos dias, arredores da minha cidade, existiram 2 casos de albinos, né?
só para partilhar isto. E estes Toma teu casos de tempo, tráfico... toma teu tempo. Sim, sim, sim. Certo. Sim, sim. Estes casos aconteceram porque os jovens foram prometidos em viver uma vida fácil, como eles dizem. Já não querem trabalhar, não querem ir à escola. Então, existiram dois casos em que os albinos foram mortos aqui na nossa cidade, mas as autoridades não têm aquela capacidade de encontrar quem é o mandante, mas o jovem que foi prometido alguma coisa, sempre eles são encontrados, os jovens. Mas agora quem mandou? Quem lhes disse para fazer aquilo? Nunca conseguem justificar. Então, são casos que nós precisamos de apoio das pessoas que já estão a trabalhar isso há bastante tempo, né? E precisamos das pessoas que nos apoiem e nos deem passos como seguir, né? Como fazer para sensibilizar esta juventude que se encontra nesse momento mais vulnerável para se juntar a esses extremistas em Cabo Delgado, que estão a decapitar as pessoas lá, e outra juventude está lá a profanar túmulos. Há túmulos que são profanados, tiram os ossos, mandam para o curandeiro para dir da sorte, para enriquecer bem rápido. Então, são casos que nós precisamos de apoio para aqui no nosso país. Charles, só quero complementar, assim, muita gente aqui está falando no nosso chat, né? Muitos estão aterrorizados, assim, por nunca terem ouvido, né, relatos como esses, e vocês imaginam, meus amigos, se a gente está aqui há um mês rodando e falando da terrível situação do tráfico de pessoas aqui para o Brasil, soma-se que lá é um país extremamente mais pobre do que o Brasil, né? Os dados, eu peguei aqui os dados que se fala, né? A estimativa é que são 700 mil deslocados que estavam fugindo desse conflito, onde pelo menos 2.500 pessoas foram assassinadas só no primeiro semestre de 2021 e pelo menos 1,3 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária. Então, soma esse contexto de grave crise humanitária a todos esses componentes, né? A questão do tráfico para fins de práticas mágicas, o tráfico, como ele mencionou, para o casamento forçado, né? Das meninas que são forçadas a se casar e a família recebe um lucro por conta disso, e os meninos do conflito armado, né? Então, assim, realmente hoje um celeiro muito sério, né? De uma situação muito complexa no mundo inteiro, né? Assim, Charles, muito obrigada. A gente vai para a nossa última rodada. Você ainda fica aqui para se despedir da gente, mas assim, já de antemão eu te agradeço assim, pela tua colaboração. Assim, acho que você traz e coloca para a gente no Brasil uma realidade assim, muito, muito séria, né? E fechando, a gente já está no nosso finalzinho, quero trazer a Heloísa Greco de volta para fazer suas últimas considerações. De palavra sua, o que você acha que é importante ainda frisar? A gente teve uma pergunta que foi feita, tá lá para cima, não sei se vou conseguir resgatar, mas ela foi uma pergunta que fala com relação à análise de dados das pessoas trans, né? Obrigada, Grazi. Não, é interessante isso de escutar o Charles, né, e identificar outras situações, outras formas, né, de exploração que não estão no nosso radar, seja em relação ao contexto brasileiro, e como que é interessante isso, como cada região, cada estrutura vai ter a sua, vão descobrir outras formas de exploração, e como que isso enriquece o debate, apesar de ser um tema tão duro, né? Então, pensar quais são, aonde se encontra uma forma de se explorar e tirar lucro de uma pessoa. É realmente assustador e é muito interessante escutar o Charles. Eu vi a pergunta, bem interessante, eu não sei quem perguntou, desculpa não poder falar, ressaltar o nome, sobre os dados de pessoas trans. É super interessante isso. O relatório de 2020, ele identifica exatamente isso, que faltam dados sobre as pessoas trans, mas é interessante que já tem publicações do NADC e também acredito de várias, das Nações Unidas em geral, e também de pesquisas nacionais, que já é um fato, né, a questão do tráfico de pessoas trans,
né? Tem muitas pesquisas nacionais que já apontam isso, das BRAD, tem também toda a pesquisa da Beth Fernandes. Qual que é a questão? O relatório global, como é que ele é feito? Né? São solicitados dados para os países, né? Os países enviam informação, ou também, às vezes, até análise de sentenças, né? Análise de processos judiciais. Esse relatório de agora, a maioria da análise é feita em cima de processo judicial dos países. E o que acontece é que, muitas vezes, as próprias políticas públicas não fazem o filtro para a gente conseguir ter dado das pessoas trans. E isso infelizmente, é uma realidade, apesar de que tem estudos, tem textos, artigos publicados no NADC, tendo tanto a visão da questão de gênero e da especificidade do público LGBTQI+, só que a gente não consegue dados dessa população. Eu acho que aí qual que é o papel do NADC, qual que é o papel de qualquer agência das Nações Unidas, trazer essa sensibilização, colocar isso na mesa, e que sim, e que os estados consigam, em suas políticas, conseguir coletar esse dado específico para a gente ter a dimensão, né, do que a gente está falando, quando a gente sabe que tem casos de tráfico de mulheres trans, seja para exploração sexual, também de homens trans, mas qual que é a quantidade? Onde é que eles estão? Isso a gente não tem, infelizmente, a gente não consegue ter, e tem sim que ter um esforço de sensibilização nesse sentido. Já são as palavras finais, né? Queria também trazer uma questão que o Charles colocou também, bem colocado, da questão da pandemia, né? Se a gente estava falando tudo isso, ele também trouxe de novo a questão da vulnerabilidade socioeconômica. Eu acho que também foi o dado mais central que eu quis trazer aqui hoje para a gente discutir isso. Vulnerabilidade socioeconômica, acho que a maioria de vocês já devia imaginar isso, mas sim, é um fator de risco principal. E talvez nessas situações não seja um caso de engano. E aí? E imaginar numa situação de pandemia onde o nível de vulnerabilidade das pessoas piorou, né? Pessoas que já estavam vulneráveis estão mais vulneráveis ainda. E ainda tem uma grande parcela da população que vai entrar em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Isso significa que vai aumentar o risco de tráfico de pessoas? Provavelmente sim. Sim, e aí como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai fazer essa forma de prevenção agora? Como é que a gente vai atuar nesse novo cenário pós-pandemia? Né? Ainda mais pensando também tem dados nesse relatório do NADC, de que com o fechamento das fronteiras, as pessoas provavelmente contrataram mais o contrabando de imigrantes para entrar nos países. Dessa forma, também podem estar em situação de maior vulnerabilidade. Então, tem todo esse novo cenário agora, mundial mesmo, que vai ter um impacto direto na relação com o tráfico de pessoas. E só também frisando, que eu vi em alguns comentários, esses dados que eu trouxe hoje, talvez eu não deixei muito claro, são dados globais. Esse relatório global do NADC, ele traz informações de todo o mundo, então são dados gerais, e muitos deles podem não refletir a realidade do Brasil, tem outros que podem, mas era só para ter um panorama geral de como que estão os dados sobre o tráfico de pessoas no mundo. E aí eu já adianto também que quinta-feira agora, no marco, para celebrar o 30 de julho, né, o Dia Internacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o NADC, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai lançar o próximo relatório nacional de dados sobre tráfico de pessoas. Nesse relatório, sim, aí sim vai ter dados vai trazer dados do Brasil de 2017 até 2020. Eu convido a todos e todas que puderem acessar o relatório, vai estar publicado tanto no site do MJ, também como do NADC, e aí sim vai ter alguma dessas informações que eu acho que vão cruzar com os dados do relatório global, e vão ter outras informações, vão ter outros dados que são distintos, que é bem característico, a realidade do Brasil não está de acordo com o global, enfim, aí dá para fazer essa análise do global e da situação do Brasil. Obrigada. Perfeito, Heloísa, muito obrigada por ter estado aqui com a gente essa noite, compartilhando esse conhecimento, estimulando o pessoal a buscar informação. Gente, informação é poder, é muito importante a gente se apropriar desses dados que são feitos para a gente elaborar políticas públicas. A gente tem muita gente aqui da rede de enfrentamento que é ligada aos governos, né, e da sociedade civil, então é muito importante a gente trazer esse debate. Elô, muito obrigada, muito boa noite, sucesso para você na
na quinta-feira, estaremos juntos lá no lançamento do relatório global. Vamos trazer também para a sua rodada de despedida a Natália, e a gente volta mais uma para o Charles dar a despedida dele também. Natália, muito boa noite. Eu queria que você também falasse as suas palavras finais aqui para o nosso público, muita gente agradecendo a presença, a participação da OIM, ela tem sido muito fundamental na garantia dos direitos dos migrantes aqui no Brasil. Então, a palavra é sua. Obrigada, Grazi. Queria saudar a irmã Rosita, que eu vi que falou aqui no chat, da Lila também, tanto o IMDH como a Asbrad são parceiros de longo tempo da OIM, né? Acho que, até, enfim, inspirada na fala de Charles, eu fui procurar na OIM Moçambique sobre esse assunto e, curiosamente, achei uma pesquisa feita pela OIM Moçambique, justamente falando da questão dos direitos humanos e da proteção das pessoas das pessoas albinas em Moçambique, com esse foco no tráfico de pessoas. Então, acho que, mais uma vez, isso corrobora um pouco a minha fala e o que a gente vem falando aqui. Para nós, esse relato de Charles parecia um pouco diferente da nossa realidade aqui no Brasil, mas essa presença internacional da OIM, de outras agências, e essa troca de experiência que traz para a gente abre nossos horizontes para outros tipos de formas de tráfico que para a gente parece tão distante, né? E ter essa presença da OIM em outros países que pode contar, e a gente pode ter esse relatório falando um pouco da realidade de cada um desses locais, eu acho que só corrobora essa experiência internacional, como é importante essa presença espalhada, para que a gente possa ter um pouco, entender um pouco do contexto de cada uma dessas localidades que, enfim, por vezes são tão diversos, né? E acho que eu só queria finalizar agradecendo o convite e tudo que foi exposto aqui. A OIM, enfim, trabalha aqui no Brasil com essa questão da assistência, também com realização de campanhas, justamente para trazer essa conscientização sobre esse crime aqui no Brasil, mas também em todos os lugares que a gente atua. E agradecer a participação de todos aqui, e vou deixar para Charles, já que ele teve também esses problemas técnicos, para ele dar continuidade. Mas, se vocês visitarem também o site da OIM, a gente tem diversas publicações nesse sentido. Inclusive, hoje a gente lançou um compilado de sentenças judiciais na temática de tráfico de pessoas, trabalho escravo e contrabando de imigrantes. E acho que esse livro é super interessante, porque traz um pouco também do que a gente fala aqui, do que a série vem falando também sobre o perfil de vítimas, os perfis de contrabandistas, das vítimas de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, e também como esses crimes, por muitas vezes, eles são interligados. Então, enfim, deixo aqui o convite para vocês explorarem o nosso site e verem as nossas publicações sobre essa temática aqui no Brasil, mas também vocês podem ir no site da OIM Moçambique e acharem esse relatório que fala também sobre a questão do albinismo e o tráfico de pessoas, que, enfim, Charles levantou isso aqui e todo mundo ficou super interessado no chat aqui, surpreso com essa realidade tão diferente. Então, obrigada, Grazi, obrigada, Asbrad, pelo convite, e o agradecer, Charles, também pelas explicações de vocês. E desejo uma boa noite. A gente que agradece, a gente agradece toda a parceria da OIM, também em nome do Projeto Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho, também toda a parceria com a OIM. O trabalho de vocês é fantástico. Muito obrigada mesmo por doar o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Amanhã a gente volta com mais um pouco de OIM, falando do programa de retorno voluntário. Vocês sabiam que existe um programa que apoia brasileiros que estão passando por situações de dificuldade no exterior e que querem retornar ao Brasil e que podem voltar com apoio para esse retorno? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse programa de retorno voluntário e também vamos falar sobre a situação de migrantes brasileiros nos Estados Unidos.
aquela situação bem complexa que a gente tem acompanhado nos noticiários. Então, o episódio de amanhã também está incrível, não percam. Então, para fechar, a gente deixa o Charles dar mais um boa noite, que ele teve problema técnico. Então, Charles, dá o boa noite aqui para a nossa audiência. Eu quero te dizer, tenha na gente, tanto na Asbrad, tanto aqui do Brasil, como uma nação amiga, né? A gente tem conversado bastante, né? A língua é o que nos une, né? E também o desejo desse mundo melhor, né? Que eu vejo em você, eu vejo na equipe do CEMIRD, e estamos juntos para construir projetos e tudo que for possível. Como meu boa noite, eu só queria partilhar coisas quase que até deixam-me triste só por pensar isso. Eu não sei se no Brasil ou fora de Moçambique acontece isso. Disse que não é conhecido o mandante, né, do tráfico, mas infelizmente no meu país, nos estudos que foram feitos pela CEMIRD, foram encontradas algumas pessoas, algumas senhoras, infelizmente, é aquela questão que eu estava a dizer, de questão de pobreza, que têm filhos albinos, rasparam o cabelo, colocaram no plástico, foram ao mercado para procurar suposto comprador, né? Então, isto significa que não é só o traficante que vem aliciar a vítima no meu país, né? Existem pessoas que vão atrás do suposto comprador desses albinos. E neste caso que eu estou a partilhar aqui, é uma mãe que tentava vender o seu filho para passar a se sustentar. Então, como prova, e sabe que no país o crime de tráfico humano é condenável, né? E a Procuradoria está a par disso. Esta pessoa raspou o cabelo do seu filho, né? Então, era só simplesmente se supostamente encontrasse esse tal comprador, como prova que o que eu estou a dizer é verdade, ia mostrar o cabelo que estava amarrado no plástico. Então, são realidades que deixam-me triste até por partilhar isso, né? Não existe única forma em que as pessoas vítimas são aliciadas no meu país, né? São formas diferentes. Enquanto tentamos seguir uma forma, encontramos outra forma. Vamos atrás de outra forma, encontramos outra. Então, são diferentes tipos. E as pessoas que são mais enganadas são aquelas que vivem fora da cidade, né? E com pouca informação. Também outra informação que eu gostava de deixar é que, apesar da informação ser pouca a nível das comunidades, no meu país, a única forma que as pessoas conseguem se prevenir do tráfico humano é que, desde nos tempos remotos, diz-se que quando passa um carro com vidro fumado, significa que nesta viatura tem um traficante. Então, se as crianças conseguem ver um autocarro a passar com vidro fumado, encostar nas proximidades daquelas crianças, as crianças desaparecem. Mesmo que esta pessoa só queira parar para pedir uma determinada informação, não vai encontrar ninguém a nível da comunidade. Mas se for na cidade, pode ser respondida. Mas se for nos distritos, a única forma que eles têm de se proteger é esta forma. Conseguem ver a viatura com vidro fumado, as pessoas desaparecem. Aqui já não importa a idade, né? Mesmo que seja criança, seja uma pessoa adulta, simplesmente o carro, se for com vidro fumado, é a única forma que as pessoas têm de se prevenir, porque as rádios poucas vezes falam desse tema, né? Falam desse tema. São casos que acontecem nas comunidades e terminam por não
por não estarem a falar sobre estes casos, as pessoas também já têm receio quando tomam sobre a existência de um suposto caso de profanação de túmulos, por exemplo. As pessoas têm medo de denunciar, apesar de existirem as linhas verdes, né, que é da polícia, que é a linha verde da procuradoria. As pessoas têm este receio, têm este medo. Existe sempre desconfiança, né? Essa desconfiança que se eu denunciar esta pessoa que vou denunciar, quando sair dali, vai fazer o mal a mim. Então, são casos que nós precisamos de apoio, precisamos de experiências, de pessoas que já trabalham há bastante tempo com essas situações. Acredito que os casos podem ser novos, né? Mas precisamos de apoio, né? Trabalhar em união, no bem da dignidade e da vida, né? E é isso que também quero agradecer pelo convite e da Asbrad, foi muito bom, apesar que já é um bom dia, falamos de uma hora daqui, 1h da manhã. Enfim, foi bom estar convosco e espero mais trabalhos, né? Mais convites, que o trabalho não termina, que sempre nos auxiliem para que possamos prevenir, já que as vítimas nós não conhecemos, ou seja, os mandantes não conhecemos quem são, e precisamos desse auxílio para que a gente consiga prevenir esses casos nesse nosso país aqui, que é Moçambique. Isso que o Charles falou, né, da dificuldade, e aí cria a falta de ações de prevenção ao tráfico de pessoas, né, então gera muito disse-me-disse, né, muito medo, e olha para uma questão que fica muito na crendice e pouco na prática, né, nas questões econômicas e tudo o que envolve o tema, né. Então, muito obrigada, Charles, a gente estamos juntos, assim, tenha na Asbrad uma instituição amiga e tem aqui em todo o Brasil, né? Todo mundo está agradecendo muito a tua participação para que a gente siga aí nessa luta. Agradecer também toda a comissão episcopal para o tráfico de pessoas da CNBB que está aqui com a gente, irmã Euridice, irmã Rosita, Dom Afonso e todo mundo que tem também essa luta, que também faz trabalho missionário lá em Moçambique. E para encerrar, a gente traz que, como eu falei no início do episódio, a gente está hoje abrindo a semana do enfrentamento ao tráfico de pessoas por conta do dia 30 de julho, e a comissão ela inicia uma campanha que fala quanto vale a vida. E a embaixadora da campanha é a nossa querida Dira Paz, e a gente encerra hoje o nosso episódio com um vídeo da Dira Paz fazendo esse alerta contra o tráfico de pessoas. Olha aí que bonitinho, todo mundo junto. Muito obrigada, vocês que ficaram aqui. Essa websérie ela é feita de amor, né? São os nossos participantes que se dedicam, que dão um tempo para estar aqui com a gente. É a nossa equipe técnica, que a gente não trabalha sozinho, então a equipe da Focus Imagens, que está aqui com a gente, é um trabalho bem árduo. A doutora Andréa, a doutora Cristiane Svalqueiro, do Ministério Público do Trabalho, a Dalila da Asbrad, toda a família da Asbrad que está aqui, os nossos voluntários, a Adácio, Sadi, que ficam aqui o dia inteiro ajudando a gente, e a nossa audiência, que até essa hora, 1h em Moçambique, acompanhando a gente aqui ao vivo, falando no chat. Assim, é realmente muito emocionante essa nossa maratona. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, e siga com a gente, que a gente ainda tem uma semana bem cheia. Conta para todo mundo, para a gente garantir uma audiência legal até quinta-feira. Muito boa noite e até amanhã. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada. Tradutoras de Libra, Patrícia e Bárbara, vocês trazem inclusão para a gente. É muito bom ter vocês aqui nesse lindo trabalho que vocês fazem, tá? Muito obrigada também, tá? Boa noite, gente. Olá a todos, eu sou Dira Paz e gostaria de convidar, em nome da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano e a CNBB, para a Semana de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, que vai acontecer entre os dias 27 e 31 de julho. Serão previstas muitas atividades virtuais de mobilização e conscientização. Por quê? O tráfico de pessoas é uma ofensa aos direitos humanos, porque oprime e escraviza a pessoa. Fere sua dignidade
e evidencia diversas violações de direitos presentes na sociedade contemporânea. Traficar uma pessoa é impor-lhe uma das piores violências. É fazer dela uma coisa, uma mercadoria, um objeto a serviço do lucro de traficantes, que são os escravistas modernos. Todas as pessoas nascem livres. Explorar sexualmente e escravizar são crimes. Denuncie. Disque 100. Participe da semana de mobilização e conscientização para o enfrentamento ao tráfico humano. Esperamos vocês.